Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Valor História. Eu sou o Fernando Mariano e hoje vamos conhecer a história de um engenheiro mecânico que descobriu que o cálculo mais difícil não é o de estruturas, mas o de liderar pessoas. Ele liderou mais de 250 colaboradores em obras públicas na cidade de São Paulo. Também é teólogo, tem MBA em gestão de pessoas, é educador financeiro e especialista em transformar grupos em equipes de alta performance. É um prazer ter você comigo aqui, Nivaldo Grande. Olá, tudo bom? Tudo bem, obrigado por aceitar nosso convite. De forma resumida, né, você começa na engenharia, e aí qual foi a sua trajetória a partir do momento que você se torna engenheiro? Eu passei na faculdade em Campina, em Curitiba, engenharia, e não tinha papai para bancar. E engenharia na época era período integral, o dia inteiro, às vezes aula da noite. Eu precisava de alguma forma me bancar para pagar despesas, moradia. E como eu tive uma mãe professora que assisti muitas aulas dela, aprendi muito com ela ali no dia a dia quando eu era moleque e tal, eu resolvi de me aventurar em dar aulas de física e matemática. Comecei, deu certo. Aí, durante um bom tempo, eu paguei a minha meu dia a dia, minha vida. E uma época um amigo falou: "Ó, você dá aula bem, tal, as aulas particulares que você dá, tal, por que você não tenta um cursinho?" E eu fui, fiz um teste para um cursinho pré-vestibular na época, passei, me contrataram. E eu comecei a ser professor, assim, meio pela necessidade de Uhum, trabalhar para comer e pagar os livros da faculdade. isso é. Você é de Curitiba? Não. Eu sou do interior do Paraná, e eu e a Silvia, a gente, quando criança, nós moramos perto um do outro, viemos nos conhecer em São Paulo, Caramba. mas, eu sou do interior do Paraná e me mudei para Curitiba, primeiro para Londrina, depois para Curitiba para fazer faculdade. Uhum. De lá, eu me tornei um cidadão do mundo. Eu já morei em Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Olha, Sul e São Paulo agora, que faz 35 anos que eu moro aqui. poxa. Então você foi professor de colégio, né. Como é que foi essa experiência de sala de aula? Eu fui Na verdade, eu comecei como professor de colégio. Na época existia o supletivo também, que era o EJA, que virou depois. Depois cursinho pré-vestibular e faculdade. Eu dei aulas também em faculdades, universidades também, durante muitos anos. Uma coisa que eu aprendi é que trabalhar como professor não é só você ensinar matérias, é educar, é criar pessoas, é preencher mentes de forma correta. Você pega adolescentes, jovens, adultos, e você começa a preencher essas mentes. Então eu sempre tomei muito cuidado na época para tratar com os meus alunos de uma forma que eles pudessem aprender mais do que física e matemática, que eles pudessem aprender princípios, que eles pudessem compreender como eles poderiam crescer e se transformar em homens e mulheres adultos responsáveis, pessoas capazes de educar e constituir famílias. Eu sempre cuidei muito disso e sempre tive, assim, um carinho muito grande dos alunos, justamente por causa dessa forma. Todas as vezes que eu tive que sair de um colégio, era meio que uma comoção Uhum. eu sair e as despedidas e tudo mais, porque eles, aprendiam a minha intenção com eles. Que não era só a matemática e a Física, física, né, que exato. são matérias densas, né. Não são aquelas matérias que normalmente o estudante Sim. tem aquele amor, né. Mas aí tem uma coisa muito importante. Todos os colégios que eu dei aula e faculdades, eu sempre busquei conscientizar a direção para ter um laboratório de física. Uhum, E física, ele é a vida. sim. A física, ela é a vida. Não existe nada no universo que não seja, regido pela física. Então, quando eu ia dar aula, eu sempre tinha um laboratório, então era tudo muito na prática. Por exemplo, eu ia, sei lá, explicar o conceito de velocidade.
eu botava um aluno correndo de patins numa quadra, o outro com cronômetro, 2 outros com a trena, para medir o espaço, o tempo, para calcular a velocidade. Uhum. Era sempre nessa ideia de que tudo é prática, E não o número, né. e os meus alunos, eles tinham, assim, uma sede de conhecimento quando eu percebia isso, né, do tipo: "Professor, por que que", me lembro de uma pergunta agora que um aluno me fez: "Por que que o foguete, quando é lançado, vai para o espaço, depois de um momento ele faz uma curva?", né. Então, é tudo do dia a dia, você está assistindo TV, você está vendo física, você está, tomando água, você está usando física. Então qualquer coisa A luz aqui em volta é física, é né. tudo isso. E isso me permitiu ser um professor muito querido, assim, eu tenho prazer em dizer que alunos que me encontraram depois, já pais e mães de família, vieram me cumprimentar e me agradecer e me demonstrar o carinho, isso foi muito importante na minha vida. Eu aposto que nesse comentário vai ter gente pesquisando porque que o foguete ele faz a curva. É possível. Você acha interessante responder ou senão a gente leva o Não, vamos trocar em frente, vamos tocar em frente. tudo bem. Não dá trabalho para o É Google mais bom, né, um pouco a resposta. não, com certeza. Você foi coordenador também, né, de colégio? Fui. Mas foi É, nessa primeira passada, não? eu fui hã? Foi nesse primeiro momento da É, eu já estava morando já aqui em Americana. Eu já tinha passado por Santa Catarina como professor, e eu passei daí um tempo sem dar aulas. Foi uma época que eu resolvi de mudar um pouco a minha estratégia de vida e me transformei num, empreendedor. Então, eu mudei para Rondônia, lá nós tivemos, eu e meu irmão, na época éramos sócios, nós tivemos, algumas franquias, lojas, e desenvolvemos um bom tempo lá. Quando nós crescemos o suficiente, ficamos pequeno para aquela cidade em Rondônia, Uhum. eu acabei vindo para Americana, no interior do Paraná, meu irmão ficou lá, Interior e de eu São Paulo, né? hã? Americana, interior de São Americana, Paulo. interior de São Paulo, É, isso, eu falei Paraná, falo né. Paraná, é. Então, corta, começando de novo. Tentou Americana, interior de São Paulo, Nossa. e lá eu continuei como empresário, tive mais lojas, eu cheguei a ter no total 5 empresas, tá, com muitos funcionários, então, empreendedor, patrão, tal. E essa ideia, né, de ser empreendedor, foi até um dia que minha vida deu uma guinada absurda e eu me separei, Uhum. hã, Que é o primeiro casamento, acabei né? do primeiro casamento, acabei, eh, terminando o casamento na época, que não estava bom, e aí, deixei tudo que eu tinha para o meu irmão e para minha ex-esposa, e arrumei um emprego de professor de novo. Voltei às origens de 20 anos atrás, e aí eu fui dar aula, foi nessa época que eu fui convidado para ser, coordenador de uma escola, criei um curso do zero lá, e aí foi quando eu comecei a aprender mais essa história de lidar com gente, porque eu tinha que contratar, tinha que colocar a pessoa certa no lugar certo, tudo muito empírico ainda na época, eu não sabia nada disso, né, Uhum. e comecei a gerir grupos, gerir equipes, né, e nesse meio tempo eu comecei a estudar isso, comecei a aprender isso, fui fazer alguns cursos, alguns treinamentos, tal, e me transformei, isso vem me trazendo todo até essa história de hoje, o que eu faço hoje. É nessa etapa que você se torna palestrante também? Nessa etapa, porque quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a dar palestras, em igrejas, porque nessa época eu tinha, me convertido, eu era Sim. me transformei numa pessoa que frequentava igreja, um cristão, tal, e eu resolvi de fazer uma faculdade de teologia, porque eu sempre tive uma sede muito grande do espiritual também, apesar do engenheiro intelectual, do prático, mas eu tinha uma sede muito grande do espiritual, de por que nós estamos aqui? O que que a gente está fazendo aqui? O que é essa vida? Por que que eu estou passando aqui? Que legado eu vou deixar
depois que eu for embora. Sim. E aí eu resolvi de fazer faculdade de teologia em Campinas. Uhum. Ao fazer a faculdade de teologia, eu me transformei num quase que um mestre mesmo em oratória. Foi aí que eu aprendi a falar em público, a ensinar as pessoas da forma correta e tal. Nesse momento, eu comecei a ser convidado por muitas igrejas ao redor de Campinas, Americana, para ir pregar, para falar de Jesus para essas pessoas, para pregar o evangelho para essas pessoas. E aí eu comecei a tomar gosto por Uhum. falar em público. Legal. Então se torna palestrante a partir da experiência do colégio e a partir da experiência religiosa que te Religioso. levou à teologia, né. Então como é que foi essa descoberta? Que te levou para a teologia, né? Então, quando eu morei em Rondônia, eu conheci lá um pastor americano, Uhum. um pastor, Uma pessoa. uma pessoa, Certo. não um cachorro, É. que ele falava quase nada de português. Tinha acabado de chegar aos Estados Unidos. E eu tinha muita vontade de aprender inglês. E nunca tinha tido oportunidade de aprender inglês. Então, nós fizemos um acordo. Ele me ensinaria inglês e eu ensinaria português para ele. Nós iríamos conversar, cada um na sua língua, e o outro teria que entender. Uhum. E ou invertia, às vezes eu falava em inglês com ele e ele em português comigo para aprender a conversação e tal. Nesse momento, ah, eu ele aproveitou e me falou de Jesus. Na hora de nós estávamos conversando, ele começou a falar de Jesus. E nesse momento eh, eu me converti. Quando eu mudei para Americana, eu passei a frequentar a igreja, e foi quando eu frequentando a igreja eu entendi, eu preciso entender melhor a minha fé, preciso entender melhor quem eu sou, o que eu faço, com isso que hoje eu tenho. E a partir daí, então, fazendo a faculdade, comecei a ser chamado por muitas igrejas para pregar, para transmitir o evangelho, e quase todo final de semana eu tinha uma igreja para ir pregar, para ir falar. E uma faculdade de teologia, você aprende demais a se comunicar, porque a ideia é que você se transforme numa pessoa fluente em falar sobre o evangelho. Sim. Então, tudo que eu aprendi lá sobre como falar em público, como transmitir uma mensagem, como transmitir uma ideia, como conseguir que as pessoas compreendam o que você quer dizer, Uhum. tudo isso me transformou no que eu sou hoje, um palestrante, uma pessoa capaz de transmitir ideias, de ensinar as pessoas como comunicar ideias da forma correta, fazer com que as pessoas entendam o que elas precisam entender, da forma que você consegue alcançá-las para que elas entendam o que elas precisam entender. Entendi. Você já tinha religião antes? Não, Você não seguia, né? não, eu venho de um pai que você falava para ele assim: "Nossa, pai, fizemos uma boa viagem, graças a Deus, né". Eu falava: "Graças a Deus não, Deus não existe, quem sabe dirigir sou eu, foi por isso que nós chegamos vivos". Caramba. Certo. E essa igreja qual que é? Que Igreja Batista. você é teólogo e educador financeiro, né, como que essas 2 áreas que são tão distantes, parecem tão distantes, se conectam, e se conectam inclusive com a gestão de pessoas, né? Olha, uma coisa muito importante que eu tenho ultimamente lido nos meus devocionais e percebido, é que Deus, ele é um Deus da provisão. Na Bíblia, o tempo todo você percebe que Deus quer que nós sejamos completamente realizados financeiramente, Uhum. que a gente tenha uma vida próspera, que a gente tenha uma vida abundante. Educador financeiro veio da minha ideia de dominar assuntos que eu pudesse ensinar sendo palestrante. Então, nessa época, eu comecei a fazer várias outras coisas, vários outros cursos. Então eu fiz um curso de educador financeiro, uma empresa até muito influente aqui em São Paulo. Eu fiz MBA em gestão de pessoas,
eu fiz cursos de coach, eu fiz um curso sobre, como escrever livros, e eu tenho livros que eu escrevi, eu tenho um livro físico que esgotou, hoje praticamente só se acha em sebos, e 3 livros que eu escrevi, hã, livros, e-books, que eu vendo na internet também. Então, todo esse conhecimento eu fui buscar, por quê? Porque eu não poderia ser uma pessoa ensinar nada. Se eu estou querendo s dar cursos, palestras e treinamento, eu tenho que saber exatamente o que eu falo. Por isso eu me transformei num expert em gestão de pessoas, me transformei num expert em, eh, educação financeira, buscando conhecer para ter conteúdo para ensinar para as pessoas. Poxa, bem legal, hein. É porque aparentemente, né, parece que são antagônicas, né, são coisas antagônicas, né, que acho que vem de uma visão errada inclusive da religião, né. Sim. Aquela ideia de que os pobres, somente os pobres herdarão o reino dos céus, mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, tudo isso é bobagem. É uma interpretação errada, né. Tudo é interpretação errada da Bíblia. Não sei, Então, não, Deus quer que a gente seja próspero. não sei. O pobre na verdade é o humilde, né, e o humilde não é o pobre. O humilde não é o pobre, exato, aí você chegou no ponto exato, O humilde é o de coração, não de coração, de dinheiro, né, de espírito. de espírito, exatamente, é isso que eu estava procurando. Você também trabalha na prefeitura, né, daqui de São Paulo. Quando eu me separei, aquela Hã, história que eu estava contando lá atrás, eu voltei a ser professor. não sei. Ao voltar a ser professor, eu também busquei morar numa cidade nova, num lugar novo, né. E nesse meio tempo eu acabei passando num concurso aqui na prefeitura de São Paulo, eh, e eu trabalhei durante muitos anos como coordenador, por ser engenheiro, coordenador de obras, supervisor de obras na prefeitura. Você veja que tudo que eu estou contando vai se juntando para o que eu faço hoje, que depois se você até quiser uma palhinha do que eu faço realmente hoje, E a vai próxima perceber que pergunta. tudo isso é uma construção do Nivaldo Grande de hoje. Uhum. Eu me transformei num coordenador, num supervisor de obra e depois num coordenador de obra, e aí eu era obrigado a comandar equipes. Algumas equipes com 10, 12, 15 homens, algumas com 30, 40, e num momento eu comandava tantas equipes que a soma toda chegava a 250, 260 pessoas e que eu era comandante de tudo isso. Uhum. Novamente, eu tive que aprender a lidar com pessoas, eu tive que aprender a como eu comando essas pessoas. E para você ter uma ideia, nessa época, eu comandava engenheiros, arquitetos, pessoas com pós-graduação, mas eu tinha também sob meu comando pessoas que todos os meses tinham que ir na Barra Funda assinar a presença, porque ele estava em liberdade provisória por assassinato. Nossa. Eu tinha pessoas, iletrados, sem praticamente não sabiam assinar o nome, eles sabiam desenhar o nome. Então eu lidava com pessoas desde um nível pós-graduado até uma pessoa com um nível semi-analfabeto. Novamente, eu tive que entender como é que eu lido com cada pessoa, como é que eu lido com essa pessoa aqui, que vivia no meio do PCC, tinha vários funcionários meus lá que viviam no meio de PCC, Isso, e outro que era um almofadinha, isso. né, Pós-graduado, né, pós-graduado. Como é que eu tinha que lidar com isso? Então, novamente, foi minha escola. Eu aprendi a transformar o atendimento ao ser humano personalizado. Eu vou tratar com essa pessoa que é assim desse jeito, vou tratar com essa pessoa que é de outro jeito, de outro jeito. Então, isso fez com que eu me transformasse nessa pessoa que hoje a gente trabalha com uma área até grande de coisas, as pessoas pensam: "Mas, meu, qual é o teu trabalho?". Meu trabalho é lidar com gente. é aí que vem a gestão de pessoas. Meu trabalho é lidar com gente. Ensinar as pessoas a lidar com gente também. Sim. A Silvia teve aqui, uns 2 episódios para trás,
E aí comentou da importância, né, na vida dela, do ter te conhecido, de você ter feito uma leitura dela, ter enxergado um potencial que ela não enxergava, a Silvia, sua esposa, só para situar, né, pra quem tá assistindo. Como é que se deu esse encontro? Hã, a gente volta um pouquinho atrás de Isso. novo quando eu me separei. Aham. Me separei, vim para São Paulo, eh, fiquei solteiro durante uns, 15 anos mais ou menos, acredito, não, 12 anos mais ou menos, Uhum. né. Eu era um solteiro cobiçado, assim, né, mas, durante os 12 anos Tá eu fiquei certo. solteiro, né, mas chegou um momento na minha vida em que a Silvia falou para você sobre perfis, eu tenho um Isso. perfil, Uhum. e o meu perfil, eu preciso estar compartilhando o que eu tenho. E chegou um momento que eu falei: "Ó, preciso achar alguém para estar do meu lado, para a gente poder caminhar juntos". Nesse momento, na época, a gente se conheceu de uma forma meio inusitada até tal, mas a gente se conheceu. Uhum. E foi muito rápido. Em 3 meses, mais ou menos, que a gente se conheceu, a gente estava namorando, em 6 meses a gente estava morando junto e estamos juntos hoje há 14 anos já, Legal. né. Claro, teve dificuldades, Uhum. teve como todo início, né, mas uma coisa que eu tenho dito muito a ela ultimamente, assim, o fato de nós conhecermos os perfis um do outro e o nosso próprio, me faz entender como ela funciona, Sim. quais as necessidades dela. O que ela precisa de mim. Ela do mesmo jeito. Ela sabe que eu sou um cara metódico, ao mesmo tempo meio mandão. Os meus 2 perfis são até meio antagônicos e Tá. faz eu ser uma pessoa muito incisiva. Sim. E ela, quem assistiu o episódio dela disse que viu que ela é uma fofa, ela é uma pessoa dadinha demais, assim, eu brinco com ela: "Você é dadinha demais". Então, isso faz com que a gente olhe um para o outro e fala: ela tem exatamente o que eu preciso, que é essa maneira suave com as pessoas chegam perto dela, tem uma necessidade tão grande de contar a vida toda para ela, cara, eu acho incrível isso, eu acho incrível. Ela tá sentada num lugar qualquer, num hospital, sei lá, esperando um atendimento, já senta alguém, 5 minutos, 10 minutos depois, ela sabe a vida inteira dessa pessoa. O perfil dela é disso, é isso, mas ao mesmo tempo ela precisa de alguém que dê suporte, que dê uma base para ela. E isso leva a gente a ter um relacionamento muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais, desejado de se ter. Que legal, hein. Eu estava pensando em algumas coisas que eu vivi recentemente e esse perfil da Silvia já falaram pra mim só que falaram com os termos talvez não tão agradáveis, né. Você falou como fofa, né. Ela costuma brincar É. que os nossos perfis é assim: "Eu sou aquele Doberman", ele tá sempre assim, e ela é o Golden Retriever, Eh, que ela tá sempre é. então, E a aonde gente chega entender como o outro é. e onde chega ouve a história de todo mundo, conversa, né. Eu já ouvi isso também em relação a mim, né. Mas aí eu não posso falar o termo aqui. Não é que não é que seja um termo ruim, mas pode ser mal interpretado, né, Sim, então, sim. depois da gravação a gente conversa, né. Mas hoje você tem uma empresa, né, que também atua com consultoria. Então, juntando os nossos 2 conhecimentos, eu e a Silvia, ela nessa área da análise corporal, de entender como são as pessoas, como as pessoas funcionam, como as pessoas agem, sentem, pensam, eu sempre olhei para ela e falava: "Mas tudo bem, Uhum. você fala como uma pessoa é, mas a minha pergunta é, o que essa pessoa pode fazer com isso?". Isso. E a partir dessa minha pergunta, o que essa pessoa pode fazer com isso, a gente começou a conversar, bom, então vamos ensinar Sim. para as pessoas agora o que elas podem fazer com isso. E aí acho que foi onde a gente chegou nesse denominador comum. Ela com o conhecimento que ela tem de análise corporal, de análise comportamental,
Eu, com o conhecimento que eu tenho de análise comportamental, de ensinar, dar palestras, compreender pessoas, como ser um líder, a gente juntou. Sim. Então hoje nós oferecemos para as empresas trabalhar junto a elas, recrutamento, seleção e onboarding de pessoas. Uhum. Exemplo, Uhum. você tem que contratar alguém, você me dá 5 currículos. Hum. Eu dos teus melhores técnicos que vieram os currículos, 5 melhores currículos técnicos. Nós pegamos esses 5 currículos, olhamos e dizemos: "Olha, esses 2 aqui você contrata". Porque o que que acontece muito nas empresas? Elas contratam pelo conhecimento técnico, mas demitem pela Lo falta comportamental. sim. Então nós vamos juntar os 2. Nós juntamos os 2. Você me dá o teu técnico que você quer, dentre esses técnicos eu digo para você: "Ó, esse aqui ou esses 2 aqui são os melhores que vão atender você tecnicamente, mas não vão te dar problema em comportamental, porque eles vão ser as pessoas certas colocadas no lugar certo". Isso depois da entrevista, né, dessa Sim, nós vamos fazer a entrevista, tipo, dinâmica. vai fazer análise da pessoa, eu vou fazer depois eu faço o onboarding da pessoa na empresa, eu Uhum. vou colocar essa pessoa dentro da empresa, inseri-la depois, Legal. para que ela saiba exatamente onde ela está entrando, quem é o chefe dela, por que que ela deve falar assim, assim, assim com o líder dele, Uhum. quem é aquela pessoa para quem ele com quem ele vai trabalhar lado a lado, eu vou explicar: "Olha, você vai trabalhar do lado de um, eh, estrategista, e você é um comunicativo. O estrategista vai olhar para você e vai te dar bronca, mas você tem que devolver para ele, ele sendo estrategista e você então, todo esse onboarding da pessoa dentro da empresa nós também fazemos junto ao RS. Legal. O nome da empresa é Lectio Corpore. corpore. Lectio é latim, Aham. leitura corporal. Lectio corpore. Corpore, sim. E quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, localiza por onde? O site Uhum. lectiocorpore.com, ah, telefone 966487275, o meu Instagram, Nivaldo Grande, Uhum. ou Instagram da Silvia, silviaamorim.analista. Nivaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por esse bate-papo. Aprendemos bastante. Depois da gravação, vou te fazer umas perguntas, ainda derivadas lá da entrevista da Silvia, né? Ok. E você foi falando também, eu fui enxergando outras pessoas além das pessoas que eu enxerguei na entrevista da Silvia. E eu acho que isso torna, é muito legal perceber, né, que é um conhecimento que está na nossa cara, assim, tá face a face com a gente, mas por desconhecimento, a gente acaba vivenciando Por tantas coisas. desconhecimento, muitas vezes a gente acha que é defeito, ao É, invés de perceber que aquilo é uma qualidade que pode se tirar vantagem daquela qualidade na pessoa. pode ser o potencial, né. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pelo seu convite. Obrigado por nos trazer aqui e que seja a primeira de muitas, se Deus permitir. Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos então no próximo episódio. Até lá.